Ruim, muito bem, né? As vontades da natureza humana, ela é ruim. Por que que ela é ruim, irmã Ana Kepler? Por que que ela é ruim? Sei lá. Hã? Ele falou que não sabe não. Não sabe por quê? Sabe por quê, Maria? Por que que ela é ruim? Quem sabe por que que a natureza do homem é ruim? Por que que é ruim, pessoal? Quem sabe levanta a mão aí. Só leva ao pecado. Hum? Só leva ao lado do pecado. Porque se inclina para o pecado. E o que é pecado, irmão? O que é, vamos resumir essa palavra, pecado. O que é? É o contrário, né? Fazer tudo o contrário daquilo que Deus, né, requer que nós façamos, não é verdade, irmão? Né? Então, se Deus quer que nós estejamos na casa de Deus, vamos supor que um exemplo, se Deus quer que estejamos na casa de Deus e nós não fazemos o esforço para ir, nós pecamos? Se podemos ir, pecamos, porque nos recusamos a cumprir uma vontade espiritual para cumprir uma vontade nossa, né? Por quê? Porque muitas das vezes a escolha que fazemos é ela que vai definir se eu estou me declinando para o espírito ou para a carne. A carne está relacionada às vontades que estão dentro da minha natureza, né? A minha natureza, ela foi formada, né, pelo pecado, irmão. A sua natureza foi formada pelo pecado. Então, pelo fato da nossa natureza, olha aqui, ó, pessoal, tira esse celularzinho aqui, ó. Então, pelo fato da nossa natureza estar inclinada para o pecado, por causa que nós fomos concebidos pelo pecado, o que é que acontece? Acontece de haver um grande conflito entre eu e quem mais? E eu mesmo, né? Então, o conflito mais difícil de se enfrentar, eu não digo que não é nem contra o diabo, irmão. O adversário mais difícil que nós enfrentamos não é nem contra o diabo. Muitas das vezes é contra nós mesmos. Está entendendo? Porque nem tudo é culpa do diabo. Está entendendo? Porque o diabo, ele está o quê? Está ao nosso derredor, né? O diabo está onde, pessoal? Ao nosso derredor. Então, se ele está ao nosso derredor, ele não tem um acesso muito fácil a nós, não. Mas eu e você, eu tenho um acesso fácil a mim, não tenho? Tenho, você tem um acesso fácil a você. Então, os conflitos mais difíceis que nós enfrentamos no nosso dia a dia é contra nós mesmos. Porque precisamos lutar contra as nossas próprias vontades. E lutar contra as nossas próprias vontades não é tão simples. Não é. Por que uma pessoa que vive no alcoolismo, vamos citar aqui um exemplo. Por que uma pessoa que vive no alcoolismo, ela encontra dificuldades para se converter? Por quê? Porque ela enfrenta um conflito contra um vício que alimenta a sua própria natureza. O conflito ali não é contra o diabo, é contra ela mesma. Por quê? Porque a natureza tira isso aí para tirar. Porque a natureza, né, do homem é ela que deseja esse tipo de alimento, né? O álcool que está já entranhado no sangue, na carne, na mente, né? No organismo, ele não quer se desprender do corpo daquela pessoa. E pelo fato dele não querer se desprender, aquela pessoa enfrenta um grande conflito
contra ele mesmo. E ali, se não houver uma convicção de se libertar, enquanto ele não se sentir cansado e oprimido por causa daquela situação ali, ele não se liberta, irmão. Por quê? Porque o cansaço e a opressão que é gerada na vida daquela pessoa, pelo fato dela estar sofrendo aquela situação ali, amém, pessoal? Isso. Para cá, olha para cá. Viu? Então, a opressão que está se sucedendo na vida daquela pessoa, muitas das vezes é permitida por Deus, sabe para quê? Para que aquela pessoa entenda que o álcool está na vida dela só para destruir ela, tá entendendo? Aí ela vai se sentindo cansada e oprimida por aquela vida. Aí quando ela percebe que o alimento que ela dá para a carne dela está destruindo, aí o que é que ela faz? Eu preciso deixar de alimentar a minha carne e agora eu preciso começar a alimentar o meu espírito, né? Aí quando ela deixa de alimentar a carne dela com álcool, né? Ela para de alimentar a carne e começa a alimentar o espírito dela com a palavra, com a oração, né? Com um compromisso sério com Deus. Aí o alimento espiritual que ela passa a absorver, né? Daquele dia para frente que ela decidiu, né? Que ela se sentiu cansada e decidiu servir a Deus. Então daquele dia para frente ali, ela começa a alimentar o espírito dela, ela começa a se fortalecer, ela começa a se desprender das vontades humanas, das vontades da carne que alimentava ela. Ela passa, deixa de ser uma pessoa carnal para ser uma pessoa espiritual. Então a nossa batalha é mais difícil, vamos supor que temos dificuldade quando nós enfrentamos a nossa própria natureza, quando confrontamos com a nossa própria natureza. Aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, olha aí, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a pessoa ela não anda mais segundo as vontades dela. A pessoa não anda mais segundo a carne, mas agora ela está andando segundo o quê? O Espírito, né? Então, se ela está andando agora segundo o Espírito, esta pessoa é de Deus ou é do mundo, pessoal? De Deus. Por que ela é de Deus agora? Faz pergunta para a Maria, que ela gosta de responder. Ei, Maria. Ó, senta bem ali perto da presbítera, sente lá. Sente lá, sente. Sente ali perto da presbítera. Agora responder, Maria. Sente ali que você vai responder. Vai lá, sente lá. Vou te ensinando. Quietinha lá. Vem. Viu? Tem que ficar quietinha, pessoal, senão eu não vou conseguir transmitir a doutrina, né? Porque fica conversando logo bem na frente, aí tira muita atenção da gente, né? Aí tem que me ajudar também, tá bom? Tem que me ajudar, a gente está pedindo para ficar quietinho, né? Então, importante que fique quietinho para não atrapalhar o pastor, certo? Então, queridos, uma pessoa que está alimentando o Espírito, ela passa a ser de Deus, né? Porque agora está andando segundo o Espírito. Então agora não haverá mais condenação sobre aquela pessoa. Se Jesus voltar, esta pessoa que está andando segundo o Espírito, ela sobe ou ela fica? Sobe. Ela sobe. Por que ela sobe? Está no Espírito, né? Hã? Pronto, porque está caminhando nos caminhos de Deus, né? Então ela vai subir, porque ela está andando agora segundo
o Espírito, né? Aí vamos ver aqui, porque a lei do Espírito da vida, porque o Espírito da lei, porque a lei do Espírito, porque a lei do Espírito da vida, né? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, queridos irmãos, veja que a lei do Espírito, ele nos proporciona vida em Cristo Jesus. Porque se eu estou hoje dando prioridade ao Espírito de Deus, eu tenho que me esforçar para quê? Para obedecer, para me submeter à palavra. Eu tenho que ter reverência na casa de Deus, é ou não é? É, irmão. Eu tenho que ter reverência à palavra, porque quando uma pessoa está pregando na igreja, as pessoas não podem estar conversando com brincadeira. Tem que ter reverência. Porque se não tiver a reverência, a coisa fica desorganizada. E quem está fazendo, não consegue fazer da forma como gostaria de fazer. Está entendendo? Aí a pessoa nem faz e nem deixa quem quer fazer. Nem aprende, nem deixa. Nem aprende e nem deixa aqueles que estão querendo fazer o trabalho fazer. Então, nós não podemos estar na casa de Deus atrapalhando. A gente tem que estar na casa de Deus ajudando, irmão. Porque se a casa de Deus já anda com dificuldades, se já tem dificuldades em se desenvolver, né? Aí, quando as pessoas não cooperam, aí é que ela não se desenvolve, irmão. Então é importante nós entendermos que a obra de Deus precisa da minha cooperação, né? Pronto, eu não posso hoje, vamos supor, não posso cooperar financeiramente, mas eu posso cooperar com a minha frequência, com o meu bom comportamento, né? Uma criancinha dessa não pode ajudar com o financeiro, mas ela pode ajudar com o comportamentozinho dela, né? Reverênciazinha, ficar comportadinho na hora do culto, né? Aprendendo coisas importantes. Por quê? Porque as coisas importantes não devemos jogá-las fora da nossa vida. Nós temos que abraçar estas coisas que são importantes. A palavra de Deus é importante ou não é, pessoal? Você sabia que existem países que tem pessoas que passam de mês em uma fila esperando para ler um versículo bíblico, irmão? Países onde é proibido essa palavra, onde essa palavra não é permitida. Quando é permitido, é escondido. Né? E as pessoas, as pessoas nesses países que são proibidos a palavra de Deus, eles cultuam o Senhor escondido, né? E a Bíblia não pode ser, eles escondem em um local a Bíblia, para não correr o risco de chegar soldados e encontrá-los, né? E tomar aquela Bíblia e as pessoas ficar sem acesso à Bíblia, eles escondem. Aí eles oram, conversam. E uma vez no mês eles desenterram lá em algum local que eles escondem, né, a Bíblia, e vão ler a Bíblia. Uma vez no mês. Irmão, um versículo que estas pessoas escutam, para elas é muito mais importante para do que elas ganhar um carro novo da loja. Por quê? É muito mais importante do que elas ganhar um carro novo da loja. Um versículo, quando elas têm oportunidade para ler, porque sabem a importância que tem estas palavras. E muitas das vezes nós, pelo fato de nós termos a palavra de Deus com abundância, poucas pessoas é que valorizam essa palavra, né? As pessoas muitas das vezes nem com a Bíblia quer andar, irmão. Tem muitos que nem com a Bíblia quer andar. Tem crentes que têm vergonha de andar com a Bíblia. É verdade.
Né? Tem vergonha de andar com a Bíblia. Aí diz assim, não, eu já ando com ela no meu celular. Ou então já tem no meu coração. Já tenho no meu coração. Olha, irmão. Está entendendo? Então, a Bíblia, nós não podemos nos envergonhar da Bíblia. É importante nós termos prazer, alegria de andarmos com esta palavra. Porque para nós é um privilégio nós sermos chamados de cristãos, irmão. Eu me lembro que a igreja, né, de Atos dos Apóstolos, eles não eram chamados de cristão, não, irmão. Né? Eles não eram chamados de cristão. Eles eram chamados de rebeldes, né? De pessoas rebeldes. Aí eu me lembro que quando eles começaram a ser chamados de cristão, para eles foi uma grande alegria. Olha, eles estão nos vendo como cristão, por quê? Porque eles estavam reconhecendo o Cristo vivo na vida daquelas pessoas, né? E hoje, muitos, né, estão aperfeiçoando esse nome. Hoje as pessoas chamam, depois de cristão, passaram a chamar as pessoas de evangélicas. Hoje chamam de gospel, né? Crentes, né? Protestantes. Então, nós recebemos vários títulos, né? Nesse decorrer de tempo de lá para cá, né? Mas o título que eu mais me orgulho em ouvir é o cristão, porque foi o primeiro a ser, a igreja foi o primeiro o nome que a igreja foi titulada, né? Recebeu o reconhecimento das pessoas, né? Então, ser chamado de cristão é uma alegria muito grande, irmão. Você andar com a Bíblia tem que ser para você um privilégio. Orgulho, né? Orgulho, né? E até mesmo porque o próprio Jesus diz o seguinte, que aqueles que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei desta pessoa diante de Deus, do meu Pai que está no céu, né? Aquele que me confessar, né? Eu confessarei, mas aquele que se envergonhar, eu me envergonharei dele. Então, será que vai ser bom para um cristão, né? Jesus se envergonhando dele naquele grande dia, né? Será que vai ser bom para esta pessoa? Não, irmão. Porque você não quer que Jesus se envergonhe de você, você quer que Jesus se orgulhe, né, de você, pelo fato de você hoje amá-lo, né, ter aprendido a amá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque quando nós aprendemos a amar a Deus de verdade, irmão, nós nos esforçamos para melhorar, irmão. Quando a gente aprende a amar, a gente se esforça para melhorar. Mas enquanto a gente não aprende a amar, você pode observar, enquanto a pessoa não aprende a amar, ela leva as coisas tudo na brincadeira, né? Eu vejo, né, que às vezes essas meninazinhas que gostam de cantar, quer cantar aqui, mas não leva a sério, né? Não leva a sério, irmão. Aí o que acontece? Que as partes boas corre para pular, aí quando canta, vai-se embora. Irmão, isso aí não é certo, não é certo isso, né? E eu estou já cortando essas coisas, porque estou começando a tirar isso, irmão. Eu sei que a gente começa a machucar um pouquinho, porque assim, fica chateado, né, com a pessoa, né? Porque ele não quer ouvir um não, quer ouvir um sim, um sim, um sim. E geralmente quando você vai dizer o não, aí não quer receber. De tanto ouvir sim, aí quando recebe o não, fica chateado. Mas não pode ficar chateado, porque está vendo, ela mesmo tem que entender que ela não está fazendo por onde está ali participando daquele momento especial com Deus. Porque ainda não aprendeu a amar, né? Porque quando a gente aprende a amar, a gente se entrega. Quando a gente aprende a amar, a gente se dedica. Quando a gente aprende a amar, a gente realmente entrega não somente o coração da gente, mas a vida por completo. Porque assim, quando a gente entrega a vida para Jesus, será que a vida continua sendo sua ainda?
Quem entregou a vida para Jesus aqui? Levanta a mão. Você entregou a vida para Jesus? Eu vou lhe perguntar, a vida continua sendo sua ou é dele mesmo? É dele. Bom, então tem que pertencer a Jesus. Se você entregou a sua vida para Ele, agora a sua vida pertence a Ele. Aí agora você é salvo por causa disso. Porque a sua vida agora pertence a Ele. Aí Ele agora, através do sacrifício dele, Ele vai te salvar. Por quê? Porque a sua vida está nas mãos dele. Então Ele vai te lavar, vai te limpar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te proteger, Ele não vai deixar o inimigo te tocar, Ele vai colocar um anjo na frente da sua vida para lhe livrar de qualquer investida do mal. Então, isso acontece pelo fato de você ter entregado a sua vida nas mãos do Senhor. Pelo fato da sua vida hoje pertencer a Jesus, né? Então, pelo fato da sua vida hoje pertencer a Jesus, você é bem-aventurado, você é bem-sucedido, você hoje prospera, vive uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida sossegada, em paz, tranquilo, né? Não vive mais aprisionado, né? Ele te libertou, porque a própria palavra diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que para a liberdade foi que Cristo Jesus te libertou. Nós somos servos de Jesus, irmão, mas somos servos com livre arbítrio, com liberdade, né? O servo de Deus é diferente do servo do diabo, né? O servo do diabo, ele vive subjugado pelo pecado. Nós somos servos de Jesus, mas somos servos com livre arbítrio, né? Nós temos liberdade, porque o livre arbítrio é liberdade, traduzindo é liberdade que Jesus te deu, porque você é um servo que tem realmente, Deus entregou nas suas mãos o direito de você escolher, né? De você escolher. É tanto que a própria palavra diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos, né? Deus, ele não impede que você semeie, plante. Você pode plantar o que você quiser. Tá certo? Você pode plantar o que você quiser. Mas Deus não te obriga a plantar somente aquilo que Ele te ensina. Ele te dá direito a plantar o que você quiser. Mas também você é obrigado a colher tudo aquilo que você está plantando, né? Aí muitas das vezes tem pessoas que plantam tantas coisas ruins no decorrer da sua vida, né? Aí muitas das vezes quando aceita Jesus, aí logo de primeira não melhora as coisas. Sabe por quê, irmão? Porque ainda tem consequências que a pessoa está colhendo do tempo anterior que ela plantou para trás. Aí o que acontece? Ela vai ter que colher tudo aquilo, né? Suportar toda aquela luta, toda aquela peleja. E ao mesmo tempo que ela está colhendo aquelas coisas ruins, ela vai ter que começar a plantar sementes boas, né? Por quê? Porque quando terminar a colheita ruim, aí vai chegar as colheitas boas, né? Porque somos obrigados a colher aquilo que estamos plantando, né? Então, quem semeia segundo a carne, a Bíblia diz que colhe o quê? Corrupção. Quem semeia segundo a carne, mas quem semeia segundo o Espírito, colhe vida e vida eterna com Jesus, né? Aí vamos continuar o versículo aqui, diz assim, ó. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Então quem
se inclina para a carne, a Bíblia está dizendo que colhe o quê? Morte, né? É bom colher morte? Será que é bom colher morte? Não. Não. A morte que a palavra está dizendo aqui é a morte eterna, né? Porque quem se inclina para o pecado colherá a morte eterna. O que é a morte eterna? Quem sabe responder o que é a morte eterna? Morte. O que é morte eterna? Sabe não dizer o que é? Quer, Maria, morte eterna? Quer, Tony? Morte eterna é o quê? Sei. Sabe não dizer? Obreiro Matias, morte eterna é o quê? Eu sei. A Peraí, tia disse. depois tu responde. Vai. A tia disse. Inferno. É uma palavra pesada, né, irmão? Tem muitas pessoas que não gostam de ouvir essa palavra inferno. Mas, infelizmente, o inferno existe também, irmão. Da mesma maneira como existe o céu, existe o inferno. Né? Então a Bíblia está dizendo que aqueles que se inclinam para a carne receberão morte eterna. Inferno, né? E aqueles que se inclinam para o Espírito, a Bíblia diz que, olha aí, o que diz a Bíblia? Ó, que aqueles que se inclinam para o Espírito, deixa eu ver aqui, é porque os que estão na carne, não, peraí, não é aqui não, aqui ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? É vida eterna e paz. Então, a Bíblia está dizendo que aqueles que se inclinam para o Espírito, aqueles que priorizam o reino, que valorizam a obra de Deus, que amam a palavra de Deus, que amam as leis de Deus, estas pessoas estão o quê? Se inclinando para onde? Para o Espírito. E elas herdarão o quê? Vida eterna e viverão eternamente em paz. Oh, glória a Deus. Viverão eternamente na paz do Senhor, né? Quando a gente fala assim, a paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Então você tá dizendo o quê? Que você quer paz do Senhor sobre a sua vida, não é verdade? Pastora, ficou essa paz do Senhor. Tá bom. Pronto. Mas quando a gente dá a paz do Senhor, a gente está querendo o quê? Paz, né? Então que de fato nós queiramos mesmo esta paz. Que esta paz de fato prevaleça, reine sobre a nossa vida. Por quê? Porque se a paz de Deus está prevalecendo sobre a minha vida, isso é uma prova que eu estou inclinado para onde, pessoal? Para onde, Maria? Para o quê? Ei, Maria? O Espírito, não é não? Se tu está tendo paz, tu está inclinado para Eu onde? sei, pastor. Hein? A tia disse. E quem está inclinado para Deus, está inclinado para onde? Para o Céu. Espírito, né? Para o céu, Eu mas para o falei. Espírito. Tu falou? A tia disse. Pronto. Então pronto. Então é só se inclinar para o Espírito e todos nós teremos a vida eterna. Seremos salvos, né, na pessoa de Jesus Cristo, né? Porque nós não queremos condenação, né, de forma alguma, né? Aí tem aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 8 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem, pessoal? De Deus, né? Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de quem? Deus. De Deus. E se a pessoa não é guiada pelo Espírito, é filho de quem? Do diabo. Rapaz, é forte, não é não, isso aqui? Mas não é a verdade? Ninguém está mentindo, está falando o que está escrito na Bíblia, né?
Então, se eu não sou guiado pelo Espírito, eu sou filho de quem? Deus. Não, se eu não sou guiado pelo Espírito, do diabo. Mas se eu for guiado pelo Espírito, eu sou filho de quem? Deus. De Deus. Olha, a Maria entendeu. Agora a Maria pegou, viu? Pegou a palavra. Aí, lembra que ela pegou agora? Então, pessoal, é por isso que somos privilegiados, porque somos filhos de um Deus maravilhoso, irmão. O Deus que nós servimos é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nos proporciona muitas oportunidades para nós acertarmos. Não é só uma ou duas oportunidades que Deus dá a gente, não. Deus dá muitas. Dá milhões de oportunidades. Enquanto nós estamos vivos, né? Deus fica dando oportunidade para nós acertarmos toda hora. Olha, eu vou te dar oportunidade, enquanto eu estiver vivo, eu vou te dar oportunidade para tu acertar. É por isso que a palavra diz que enquanto houver vida, haverá uma esperança, né? Para qualquer pecador aqui na terra. Porque Deus, Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para nos salvar do pecado. Aí imagine aí o tamanho da dimensão do amor de Deus. Você tem um filho, tem um filho só, né? Só um, né? Pronto. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você daria a vida do seu filho para salvar quem não, um assassino, você daria a vida dele? Não. Nenhum de nós faria isso. Só ele. Então veja o tamanho do amor dele. Você tem um filho. Se um assassino precisasse da morte do seu filho para ser absorvido da culpa dele, você jamais faria isso, faria? Faria não. Essa paz do meu filho não pode morrer lá, meu irmão. Você que cometeu o crime, que você pague. Não é assim que a gente faria, nós seres humanos? Os seres humanos fazem assim. Mas Deus fez diferente, olha. Eu e você não merecia nada. Merecia, irmão? Eu não merecia uma bolacha creme crack, irmão. Eu não merecia uma bolacha creme crack. E Jesus me amou de uma tal maneira que entregou o filho dele para morrer no meu lugar. Para me dar a oportunidade que eu estou tendo hoje, olha, irmão, de ser chamado nação santa, povo exclusivo de Deus, né? Menino dos olhos de Deus, filho de Deus. Olha aí, os privilégios que nós recebemos de Deus hoje, pelo fato de Jesus ter ido lá na cruz do Calvário pagar a minha dívida e a sua. Exatamente. Então, boa noite. Então hoje nós somos privilegiados porque Jesus nos amou sem nós merecermos nada. Né? Eu não merecia nada e fui favorecido por Ele, irmão. Eu não merecia nada porque eu era um pecador, irmão. Eu merecia, sabe o quê? Conforme a lei aqui, ó. Conforme essa lei aqui, conforme a lei, todo que pecasse, morria, irmão. Porque era olho por olho e dente por dente. Então a lei era rígida. A alma que pecar, você vai morrer. Está entendendo? Exatamente. Está entendendo? E Jesus e Deus fez algo totalmente diferente, né? Olha, eu vou dar uma oportunidade para o ser humano. Eu vou dar uma oportunidade para essas pessoas. Né? E é isso que Jesus tem feito. Tem nos dado a oportunidade. Aí imagine aí, ó. Hoje somos servos do Senhor, mas ainda falhamos. E todo dia nós estamos aqui nos pés do Senhor. O Senhor me perdoa, me lava, me limpa. Eu lhe pergunto, quantas oportunidades que nós já recebemos e nem sabemos mais contar a quantidade de tanto perdão que nós já temos recebido de Deus. Livramento.
muitos livramentos, muita misericórdia, né? Aí, muitas das vezes, a pessoa ainda não quer se inclinar para o Espírito ainda, irmão. Sabendo ele que é tão favorecido por Deus, e ainda muitos não querem se inclinar para o Espírito. Preferem viver inclinados para a carne. Preferem viverem inclinados para as suas próprias vontades, para a sua natureza humana, para os pecados que ele pratica diariamente. Preferem viver rendidos para a sua própria natureza, né? É por isso que Jesus não vai poupar quando for no tempo do juízo. Olha, Deus hoje está sobre a nossa vida como graça de Deus, né? Hoje a graça de Deus é predominante, sabe, irmão, sobre a igreja. Por isso somos favorecidos tanto, né? Por isso que somos tanto favorecidos por Deus, porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que a porta da graça um dia vai fechar. E quando a porta da graça fechar, sabe o que é que vai prevalecer? O que é? O que é que vai prevalecer? Sei lá. O diabo. Não levanta a mão, levanta só se souber responder. Quando a porta da graça se fechar, o que é que vai prevalecer? Hein, pessoal? O juízo. O juízo. E você acha que aqueles que caírem no juízo, você acha que esses vão ser poupados? Não. Pode clamar, pode gritar por clemência. Pode gritar, chorar, se espernear por clemência nos pés de Deus no dia do juízo, que Ele não vai perdoar. Ele perdoa hoje. Ele perdoa hoje porque hoje você está favorecido pelo sangue de Jesus. Você está favorecido pela graça. Hoje Ele te perdoa. Mas quando a graça acabar, a porta fechar, quando a porta da graça fechar e que predominar o juízo, pode chorar, pode gritar nos pés de Deus por misericórdia, que ninguém vai mais alcançar a misericórdia. O que vai predominar é o julgamento de Deus, né? Porque Deus ele já vai vir como legislador, né? Ele vai vir como legislador para julgar o que está errado no mundo, né? Hoje ele está o quê? Te dando oportunidade, te favorecendo, te limpando. Aí as pessoas pensam que pode brincar com isso. Olha, Obreiro Matias, as pessoas pensam que pode brincar com a bondade de Deus. Olha, aí Deus está estendendo, né? Alongando a misericórdia dele. As pessoas estão brincando, pensando que Deus não vai julgar, que Deus não vai lançar no inferno, que Deus não vai fazer nada. Olha, então as pessoas estão brincando com a bondade de Deus. Exatamente. Foi destruída. Está entendendo? Então Deus ele dá uma chance para o ser humano. E a chance é hoje. É por isso que tem uma passagem lá em Hebreu que diz o seguinte, que é Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, que a nossa salvação é hoje. É hoje. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por quê? Porque amanhã pode chegar o dia do juízo. A graça pode acabar hoje. A porta da graça pode se fechar hoje. A partir do momento que a igreja for arrebatada, irmão, a porta da graça vai fechar. Aí aqueles que tinham que ser favorecidos pelo sangue do Cordeiro já subiram, né? Aqueles que valorizaram o sangue do Cordeiro, o sacrifício, o amor, a misericórdia, eles subiram. Aí a partir do momento que estes subirem, aí vai prevalecer o juízo de Deus. Aí do juízo de Deus, irmão, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar do juízo de Deus, ninguém. Pode chorar, pode gritar, pode se desesperar, não escapa. Não escapa do juízo de Deus. A Bíblia diz que tudo que a pessoa fez
vai passar na frente dele como um telão, olha. A memória dele vai ser explanada ali na frente dele, ó. Olha, você fez isso, você fez aquilo, olha tantas vezes que eu mandei pessoas para te evangelizar, para te convidar e tu não quis. Quantas oportunidades eu te dei e tu desperdiçou. Então você está aqui, meu filho, diante do julgamento seu, porque você quis isso, porque você deu preferência à inclinação da carne. Inclinação da carne. Inclinação da carne. A pessoa deu prioridade à inclinação para a carne. Está entendendo? Então a inclinação da carne, a Bíblia diz que é o quê? Gera o quê? Morte. Né? Então não é interessante nós nos inclinarmos para a carne. Né? Tem que estar orando, consagrando, lendo a Bíblia, né? Procurando fazer o possível, né? Para estar firme com o Senhor Jesus. Ele não mata, mas enfraquece, né? Matar não mata não, mas enfraquece. Exatamente, ele enfraquece. O jejum enfraquece a carne da gente, né? Porque a partir do momento que ele deixa de jejuar, a carne prevalece de novo. Né? Então o jejum ele é um instrumento de enfraquecimento da carne. Né? Ele enfraquece para poder o espírito prevalecer na sua vida naquele momento ali, né? Está entendendo? Então, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Que a Bíblia diz, ó, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E aqui eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.